Oi, pessoal. Nós somos o grupo do Mirtilo e os alunos responsáveis por ele é o Dirceu, a Julien, eu, Maria e o Luiz. Nós fizemos um breve sumário sobre o que nós vamos comentar nessa apresentação, que passa por uma introdução, né, a parte histórica, aí a gente desenvolve as questões fisiológicas da planta, né, sobre produção, colheita, o clima dela, os desafios, passamos por inovação, bioeconomia, né, turismo e até a parte de institucional sobre o mirtilo. Bom, o mirtilo, ele é originário da América do Norte, do Canadá, né? O nome original deles é blueberry, e é considerado um fruto silvestre, que é um fruto de bosque, né? E a gente consegue observar pela imagem que ele é um fruto pequeno, né, arredondado, com uma coloração azul escura, arroxeada. E ele é característico de clima temperado, ou seja, de lugares frios. É pertencente à família Ericácea, o nome científico do mirtilo Vaccinum species. É uma planta arbustiva, então ela é bem baixinha, não consegue ter uma altura muito alta, o máximo chega a mais ou menos 2 metros, 2 metros e meio. A característica de solo é um solo ácido, então o pH é inferior a 7, e é suscetível à seca, então tem que ter um controle sobre a irrigação bastante forte. E o amadurecimento da fruta, ela é irregular. Ela não começa da parte abaxial e vai subindo. Então, pode ser que em vários locais da planta tenham mirtilos amadurecendo. Falando um pouco mais sobre a história do mirtilo, né, em relação a como que começou o cultivo, né, a venda dele, começou com um funcionário do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, em Boston, que ele começou a domesticação do mirtilo, isso em 1900, né, 1906. E surgiu o interesse local, né? Então, esse funcionário começou a estudar mais e realizou o primeiro cruzamento, né, que foi bem sucedido, só em 1919, que ele conseguiu frutos maiores. E anos depois, né, quando esse funcionário vai falecer, já tinha mais de 70 mil híbridos. Então, eles conseguiram desenvolver bastante coisa. Trazendo sobre essa cultura para o Brasil, ela deu o primeiro passo na década de 80, que foi a primeira implantação do mirtilo aqui no Brasil, na região do Rio Grande do Sul, justamente por conta do clima, né, ser relativamente parecido com o do temperado, porque no Brasil aqui a parte mais fria é na região sul. Porém, de fato, quando ele foi trazido mesmo aqui para a produção, foi só em 2010, que é um cultivar da Universidade da Flórida que é justamente adaptado a climas quentes. Falando um pouco agora sobre as espécies de mirtilo, o mirtilo pode ser dividido em 5 principais grupos. Os high bush, as plantas high bush, que possuem de 2 ou mais metros de altura, necessitam entre 600 e 800, 650 e 850 horas de frio por ano. Os half bush, que vão de meio metro a 1 metro de altura, necessitam de 400 a 600 horas de frio por ano. Os Rabbiti, que é um grupo muito importante do mirtilo, são plantas que vão de 2 a 4 metros de altura e necessitam de cerca de 300 horas de frio por ano. Os low bush, as plantas têm menos de meio metro de altura e necessitam de mais ou menos 300 horas de frio também. E a Southern High Bush, que são plantas originárias do sul dos Estados Unidos, que vão de 2 a 4 metros de altura e necessitam de 400 e 600 horas de frio por ano. Falando um pouco sobre a propagação do mirtilo, existem duas principais, que é através de sementes, através de enxertia ou estaquia. Existe também uma terceira, que é a micropropagação. Nesse trabalho a gente vai tratar sobre a enxertia, ou a estaquia. No começo do processo, essas estacas são retiradas, geralmente durante o ciclo vegetativo, e é importante que seja feito na primavera, porque para a planta ter uma maior taxa de enraizamento. É importante também que a matriz esteja bem nutrida da planta para que o desenvolvimento seja eficaz. E as estacas geralmente têm de 15 a 20 centímetros. Enterra-se essas estacas retiradas até um terço do seu comprimento
É importante manter a parte úmida, a parte superior, e para fazer isso usa-se o processo chamado nebulização. Como esse processo acaba gerando e acaba mantendo úmida a parte superior, mas acaba umedecendo muito, é, e é necessário também colocar britas no fundo para facilitar a drenagem dessa água da nebulização. Mais à frente, aqui tem uma foto das folhas de mirtilo. É importante manter de 2 a 3 folhas superiores e eliminar as folhas basais durante o processo de estaquia. E é nesse processo que vai ser formadas raízes adventícias na estaca. De 30 a 45 dias após a estaquia, ao aparecimento de raízes adventícias. De 90 a 120 dias, faça o transplante para sacolas plásticas contendo substrato apropriado, como mostrado na imagem. No final do verão e no início do outono, a redução de temperatura e do fotoperíodo, e esse é um momento bom para elas irem começarem a brotar. A redução do crescimento das mudas, e há uma redução do crescimento da muda até o início do novo período de primavera. Findo esse período, quando acaba esse período, as mudas retornarão ao crescimento vegetativo e radicular, estando aptas para o transplante para o campo, a partir do próximo verão, quando as mudas terão 1 ano de idade. Aqui tem uma foto do mirtilo no campo. Agora sobre um pouco do processo produtivo. No primeiro ano, depois de feito o processo de produção dessa planta, não há colheita. Os arbustos precisam ser podados logo após o surgimento das flores. E após 6 meses da poda, a colheita poderá ser iniciada. No segundo ano, basicamente os custos ficam concentrados no valor do adubo, na mão de obra e na manutenção da irrigação. O mirtilo é uma cultura perene, que dura no campo de pelo menos 12 a 15 anos. O pico da produção é de geralmente 1,5 kg por planta. No Brasil, o mirtilo é colhido entre dezembro e janeiro, na entre-safra do maior produtor, que é os Estados Unidos. Nos 2 primeiros anos, após o plantio da muda, se constrói uma estrutura produtiva da planta. Nesse período, busca-se a formação de brotações vigorosas de madeira suficiente para suportar produções futuras. A planta de mirtilo possui uma fase juvenil extremamente curta, apresentando produção de flores e frutos desde a fase de muda. Toda flor ou fruto na planta jovem deve ser eliminada para fortalecer os ramos. Bom, agora falando um pouquinho sobre a colheita do mirtilo. O mirtilo ele tem seu florescimento lá no finalzinho de agosto e início de setembro. E ele vai durar até janeiro, mais ou menos. Final de janeiro, de dezembro, início de janeiro. Isso é um potencial muito importante para o mercado de mirtilo no Brasil e no mundo, né? Como a gente pode observar aqui na tabela, o hemisfério norte, eles não colhem mirtilo no inverno deles. No caso, outono e inverno, né? Pois é muito frio no hemisfério norte. Já aqui no hemisfério sul é um período onde é tranquilo para a gente colher e daí surge a oportunidade de exportar para o norte, pois eles têm a cultura muito mais forte que a nossa de consumo de mirtilo. Então, é interessante a gente ver aqui embaixo o Brasil, o período que está sendo realizada a colheita mais pesada, que é dezembro, janeiro e fevereiro. E esse é o período que a gente consegue vender para fora e exportar mirtilo. Isso é uma das razões que a gente exporta mais do que consome internamente, né? A questão a lacuna que existe na produção de mirtilo no hemisfério norte. Bom, para a colheita, como os frutos eles não crescem, não maturam de forma uniforme, é necessário que tenha diversas passadas para colher o fruto, todo o fruto da árvore, né? E também, por ser algo que é feito pelo homem, não pela máquina, ele necessita um manejo muito cuidadoso durante a colheita, pois pode machucar o fruto, criar fungos e etc. Essa colheita também ela já é realizada direto para a embalagem que vai ser comercializada, então é meio que da fazenda para o mercado, e tudo isso é muito rápido. Apesar de ser feito de forma manual pelo homem, por ser algo que já vai para o plástico, já vai direto para os mercados. Bom, a importância da poda. A poda é algo que vai definir como que vai crescer a árvore, né? Então, ela consiste basicamente em cuidar da parte aérea, né? A parte aérea seria dos galhos, e desenvolver também as raízes da árvore, né?
Quando você tem esse controle dos galhos, você vai conseguir potencializar a produção do fruto. Isso é muito interessante, porque quando você tem grandes ramos, isso vai ocasionar em grandes quantidades de frutos. Porém, pode ser que não com uma qualidade muito interessante, com uma qualidade inferior. Já quando você consegue controlar esses galhos, realizar uma poda e conseguir ramos mais fortes, galhos mais fortes, isso vai ocasionar em bons frutos, pois isso com estudos, né, a gente consegue se deduzir que ramos finos e mal formados eles vão produzir frutos com qualidade inferior e os ramos que são mais fortes eles vão produzir um fruto com mais qualidade, né? A poda também ela tem uma função muito importante que é você conseguir redistribuir a carga na árvore, né? Então o peso na árvore. E isso é interessante que vai também criar brotos mais vigorosos e vai dar uma abertura central para a planta. Então, meio que a poda vai ser o que vai dar a forma da planta e vai fazer ela crescer com frutos com maior qualidade. Bom, tem algumas diferenças de poda, que seria a poda seca, né, que é quando é realizada no inverno, e tem a poda verde, que é realizada no verão. A poda seca, basicamente, é para controlar os galhos e a poda verde é para você conseguir controlar as folhas, né? Bom, agora passando um pouquinho para o clima é uma coisa muito importante para o mirtilo. Ele é cultivado majoritariamente na região sul do país, em questão da temperatura, né? Pois é uma espécie que ela se desenvolve em regiões mais frias. E ela requer uma grande quantidade de horas no frio por ano. Bom, também por ser uma planta arbustiva, ela necessita de muita quantidade de água. A gente pode diferenciar também, por exemplo, as espécies no clima frio, pois é essencial para no clima frio a planta se desenvolver no seu período de repouso. E no clima chuvoso é muito bom quando ela está crescendo, certo? Quando ela está com a sua prestes a florescer e criar sua vegetação. Então a chuva ela vai potencializar, né? A chuva com o sol, ela vai potencializar o desenvolvimento da sua vegetação. E o frio é muito bom no seu período de repouso. Então a questão do inverno, principalmente no sul do país, vai ser um período muito interessante para a planta. A gente tem aqui agora uma figura que mostra as horas de frio no sul do Brasil. Bom, cada espécie do mirtilo vai demandar uma quantidade diferente de horas, né, de frio para se desenvolver. Por exemplo, a Rabbit Eye, ela precisa de aproximadamente 300 horas anuais no frio. É uma quantidade razoável. A gente pode ver que tem grandes regiões na figura, né, que vão conseguir ofertar essa quantidade de horas de frio. E tem também a High Bush, que demanda uma quantidade maior de horas de frio, que são aproximadamente 750 e 800. Já daí aqui no Brasil são poucas regiões, ali Santa Catarina, que vão conseguir ofertar essa quantidade de horas de frio, né, anual. E isso é extremamente importante para se desenvolver. O clima é um dos grandes fatores, né? Sobre a produção do mirtilo. Primeiramente, vamos falar sobre a produção em escala mundial. Os principais produtores do mirtilo são os Estados Unidos e o Canadá. Eles representam a maior produção do mirtilo devido ao clima e às condições do solo da região geográfica onde eles estão localizados. O clima temperado é o ideal para a produção do mirtilo, por isso que lá a produção é maximizada. Seguido na Europa, temos a Polônia e a Alemanha, com 10% da produção. E falando de América do Sul, o Chile é o mais expressivo na produção, seguido da Argentina, Uruguai e Peru. É importante ressaltar que todos os países da América do Sul, apesar de ter uma considerável produção de mirtilo, essa produção é voltada para exportação, para o mercado externo, porque nessa região eles não têm a cultura do consumo do mirtilo, por isso é mais expressivo a exportação dele. Falando de China, a China tem grandes extensões de produção de mirtilo, porém essa produção ela é pobre. Ela tem pouca tecnologia desenvolvida, então o pouco que é produzido do mirtilo, ele muitas vezes é voltado para o consumo interno dos próprios chineses, então ele tem pouca exportação, ou seja, a China não impacta muito na produção mundial do mirtilo.
Aqui nessa tabela a gente tem alguns dados para ter uma noção do quanto essa produção vem crescendo ao longo das décadas e principalmente na América do Norte. Como vocês podem ver, aqui tem 200 mil toneladas produzidas somente pelos Estados Unidos, ou seja, ele é responsável por mais da metade da produção do mirtilo em escala mundial. Aqui eu peço a atenção de vocês para o Peru, falando de América do Sul, porque a produção dele em 98 era nula, não existia produção de mirtilo. A partir de 2011, essa demanda começou a surgir e ele ultrapassou a produção de países como Brasil, Colômbia e agora em 2019 ele vai até ultrapassar o Uruguai e a Argentina na produção. Ele teve um alavancamento de produção muito pragmático. Então, o aumento da produção do mirtilo ele vai ser impulsionado pela crescente demanda do consumidor. A cultura pelo consumo do mirtilo, não só na América do Norte, mas também na América do Sul, pelas suas qualidades medicinais, pelo bem que o consumo do mirtilo faz para a saúde, está sendo muito fomentado o consumo, então esse consumo vem aumentando. Além disso, o crescimento tecnológico que teve acerca da produção do mirtilo vai impactar muito no aumento da sua produção. Agora nós vamos falar um pouco dos Estados Unidos, que é o maior produtor de mirtilo do mundo, como já mencionamos. Ele vem desenvolvendo novos cultivares e cerca de 95% de todos os cultivares que são produzidos, eles são espécies norte-americanas. A espécie que é produzida no Brasil, por exemplo, ela foi trazida dos Estados Unidos, das espécies norte-americanas. Na Flórida, eles iniciaram um programa de melhoramento genético para conseguir produzir as espécies Joyle e Emerald na região sul do Brasil. Essa pesquisa ela continuou com o auxílio de pesquisas internas dentro da própria Exalc, que foram trazer variedades para que fosse produzido o mirtilo em clima que não fosse temperado, que é o ideal para a produção. Ou seja, um clima tropical conseguir produzir o mirtilo. Sobre a produção dos Estados Unidos, o estado do Oregon, ele tem cerca de 10 toneladas desse fruto por hectare produzido anualmente. São cerca de 108 milhões de dólares de produção. Ao que se deve esse grande destaque do Oregon? O Oregon ele produz o mirtilo de maneira congelada, então ele tem maior durabilidade, então eles conseguem estocar por mais tempo para vender em prazo maior. E além disso, no Oregon, eles tiveram grandes investimentos na mecanização. Então toda a colheita do mirtilo é feita de maneira mecanizada, o que reduz os custos de produção e também acelera a quantidade que eles conseguem produzir em uma demanda X de tempo. Agora nós vamos falar um pouco sobre a produção do mirtilo no Brasil. O consumo de mirtilo no Brasil, cerca de 80% dele é importado. A colheita brasileira do mirtilo, ela ocorre da entre-safra do hemisfério norte, ou seja, no período em que os Estados Unidos e o Canadá precisam estar importando mirtilo, é nessa época que o Brasil está colhendo, o que é um ponto muito importante para que o Brasil fomente essa produção do país. No Brasil há novos cultivares que são importados com baixa exigência de frio. Já mencionamos as espécies Joyle e Emerald, que foram produzidas na Flórida e traga para o Brasil. Essas espécies estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil, mais especificamente na região do estado de São Paulo, a partir de pesquisa feita pela Exalc, dentro do Vale do Mirtilo, que eles estão buscando formas de produzir essas variedades em clima tropical. O Brasil possui enorme potencial para o desenvolvimento dessa cultura, primeiramente pelo fato já mencionado, que a colheita dele é realizada no período da entre-safra do hemisfério norte, então teria altos rendimentos.
a disponibilidade de água do solo do Brasil, ele é apto para o cultivo, e a gente tem uma notável tendência de crescimento mundial desse consumo. Então, como esse consumo tende a crescer, é interessante que a produção seja fomentada. A introdução das variedades de baixa exigência de frio no Brasil prevê alavancar o negócio da produção do mirtilo no país. Como já mencionado, a Exalc ela está com uma pesquisa de ocorrência das variedades Emerald de Jewel em regiões sem ocorrência de frio. Eles pretendem adequar os manejos agronômicos para que auxiliem no crescimento do mirtilo nessas regiões. Desafios para a produção do mirtilo no Brasil. O clima inadequado e a necessidade de uma mão de obra especializada, um potencial industrial inexplorado, baixa organização entre os próprios produtores e a baixa produtividade em razão de diversos fatores. Como o mirtilo tem uma produção muito delicada que necessita de um clima muito específico, o seu período de colheita também é muito específico, a produção do mirtilo ela demanda uma produção de muito valor agregado, precisa de mão de obra especializada e todo o seu processo tem que ser acompanhado de perto para garantir que a produção seja de fato realizada. Adentrando agora na questão de inovação, a gente tem como inovação um potencial de 2 espécies no mercado que vieram justamente dos Estados Unidos, né, da Flórida, e que essas 2 espécies acabam sendo utilizadas na entre-safra dos Estados Unidos. Então, no momento em que eles não estiverem cultivando, por conta do clima temperado, aqui no Brasil a gente consegue produzir ela, que são as espécies Emerald e Jewel, e elas foram desenvolvidas em 1999 e testadas, né, como eu havia dito, na Flórida, e elas se desenvolvem muito bem porque elas são adaptadas a climas quentes. Então, a gente consegue observar que ela se desenvolve muito bem aqui no Brasil. Falando sobre o Vale do Mirtilo, que é um potencial muito grande do cultivar aqui no Brasil, o Vale do Mirtilo foi uma iniciativa da Coplacana, né, que é uma cooperativa, em parceria com a WBGI, em 2021. Eles criaram isso com o intuito de trazer um projeto agronômico completo para o produtor de mirtilo, dando suporte a ele, junto de consultoria. Então, se o produtor tem intenção de plantar ou já tem uma plantação, entrando em contato, né, com esse pessoal, entrando para o Vale do Mirtilo, consegue ter acesso a um suporte muito grande. Nós trouxemos aqui também a imagem, né, de como que eles criaram isso no site. Então, bem didático, eles apresentam, né, a cadeia inteira, né, do que eles fazem, como que começa um projeto, como que é viável, e fica bem fácil para o produtor identificar isso. Agora sobre bioeconomia e sustentabilidade na cadeia do mirtilo. A bioeconomia está presente em tudo hoje e também na cadeia do mirtilo. Na cadeia do mirtilo é possível recolher resíduos de colheita do mirtilo, o chamado BCR, e ele tem diversas aplicações, está envolvido também no bioprocesso, e através dele é possível obter produtos com maior valor agregado e agregar mais à cadeia produtiva do mirtilo também. Aqui está uma imagem que representa a economia circular na cadeia do mirtilo. O mirtilo é produzido e dele é possível produzir, por exemplo, sucos, e disso sai os seus resíduos. Se for possível ver, no final da cadeia é possível usar esses resíduos para a produção de biocombustível. Mas um tópico que nós achamos bem válido trazer também é em relação ao cultivo atrelado ao turismo rural. Que nós trouxemos um exemplo de turismo rural na região do estado de São Paulo, né, na cidade de Piracicaba, que é um produtor que ele tem a produção de berries em geral, berries não só o mirtilo, mas também framboesa, morango, amora, mas o foco realmente
questão do mirtilo, e ele também vem junto com um viveiro certificado de mudas de mirtilo. Como eu comentei, né, é predominante essa última cultura e o produtor tem cerca de 1 hectare, mais ou menos, e ele quer integrar isso a um turismo rural. Então, ele deixa bem aberto para as pessoas irem lá passear e até mesmo fazer o tipo de colheita manual, né? Então, a pessoa vai lá com uma cesta e a pessoa tem abertura, principalmente crianças, né? Tem abertura para ir lá e fazer a colheita do mirtilo. Outro ponto também muito importante é a questão de institucionalização, né? Parte institucional, que é a questão de legislação e segurança, né? Então, necessita um certificado de viveiro de mudas pelo MAPA, né? Que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, é necessário ter essa certificação. Ter também um registro no Renascem, que é a parte de certificado de sementes, e um registro fitopatológico anual, né, sobre possíveis pragas, mas como o mirtilo é uma cultura que não tem muitas doenças, muitas pragas, então às vezes pode acontecer de nem ter uma renovação disso. Outra legislação também que aparece é para produtos processados, tanto a polpa do mirtilo quanto o suco deles. A fruta em si, a gente não conseguiu encontrar nada em específico, mas para a legislação relacionada a esses dois tipos de produto, né, a polpa e o suco, a gente consegue observar na tabela. Uma curiosidade que nós trouxemos também é que o município do sul de Minas, Machado, teve um incentivo da prefeitura como um subsídio, né, incentivo fiscal, para a compra dessas possíveis mudas para implantação na cidade mesmo. Bom, falando agora um pouquinho sobre o uso do mirtilo. O mirtilo ele pode ter o uso medicinal. Ele é um fruto que tem um potencial muito grande de anti-inflamatório e antioxidante. Então, isso é extremamente legal, pois além da cultura de comer como geleia e etc., fazer bolo, suco, também é algo que traz para a saúde da população, né? Então, é uma coisa que pode ser potencializada, principalmente para a indústria farmacêutica, não de forma tão industrial, mas algo mais orgânico, e também tem um grande potencial nutricional. Ele também é muito bom para utilizar para recompor as vitaminas, né? No uso culinário, pode ser usado como sucos, doces, geleias, dá até para fazer vinho. Isso é muito interessante, pois é algo que ainda é muito explorado. Então, quando você consegue fazer algo derivado do mirtilo, você consegue agregar certo valor no seu produto. O mirtilo também na questão da culinária, como eu já tinha dito antes, ele tem uma relação muito grande com uma questão da saúde. E por causa dessa ideia que é vendida do mirtilo por ser algo muito saudável e algo de uma cultura da América do Norte, ele é meio que consumido por uma classe média, pois é um fruto que ainda é muito caro no país e ele meio que tem uma relação com um público bem direcionado, pois os lugares que ele é comercializado são mercados que, de certa forma, eles não são para uma população mais abrangente, é algo mais de nicho, assim. Então, esse é um dos pontos interessantes de se pensar e para se refletir também com a propagação do mirtilo, né? Por ser algo estrito ainda, não é algo que é muito né, acessível à população